Muito boa tarde, time! Mas antes de ver BBB, a gente assiste o quê? Novela. No episódio de hoje da novela Hulk, a reviravolta da reviravolta. Hoje nós tivemos novos capítulos. Tem novela que parece que acaba, depois volta a acontecer, aí tem um novo fim, enfim. Olha lá o Hulk, ó. Tá preocupado, Hulk? Uma novela que não sai da boca do povo há mais de 10 dias. Fica, Hulk. Mas se ele não quiser ficar, entendeu? Ô, Hulk, vai com Deus. Com aquela boa dose de polêmica. A polêmica é o que no Atlético? Fala comigo que eu vou falar com vocês. Ninguém está aposentando o Hulk. Houve manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. No capítulo de ontem, no Globo Esporte... A notícia é que a negociação com o Fluminense está travada e o tricolor carioca vai dar um ultimato para tentar levar o Hulk. Mais tarde, a primeira reviravolta na história. Os dois clubes, estão conversando, sobre essa negociação aí envolvendo o atacante. Mas à noite, a reviravolta da reviravolta. Foi então que o Paulo Brax, executivo do Atlético, fez contato com o Fluminense e disse que as negociações com o tricolor carioca estavam encerradas. Mas convenhamos, você já viu esse desfecho antes, né? Será que é mesmo o fim da novela Hulk? Parece até capítulo repetido. Será que agora chegou ao fim, hein? Vamos colocar o Rodrigo Rocha na conversa, que ele já tá lá na cidade do Galo. Rocha, o Atlético estava negociando diretamente com o Fluminense. O Galo fez alguns pedidos ousados, né? Boa tarde. Oi, Lud. Novela nível Manuel Carlos, o Maneco, que nos deixou aí esses capítulos que não acabam entre Hulk, Atlético, Fluminense. Boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. É o seguinte, no dia de ontem, o Atlético fez uma proposta para o Fluminense para a transferência do Hulk. A gente preparou até uma arte para mostrar para vocês quais seriam as condições desse negócio. O Atlético queria que o Hulk se aposentasse jogando pelo Atlético com uma partida de despedida, que enquanto estivesse no Fluminense não atuasse contra o Atlético, e o Galo queria também um percentual em alguns jogadores da base do Fluminense para receber nessas negociações futuras. Esse terceiro critério foi o que fez o Fluminense negar a proposta. O Fluminense saiu da negociação. Até à tarde não havia um consenso na cúpula de futebol do Galo sobre a negociação. A recusa do Fluminense nesse critério e uma reunião que houve à noite entre Paulo Brax, Rafael Menin e Rubens Menin definiu que o Galo de fato recuaria e encerraria as conversas. A gente toma cuidado, porque como uma novela, claro, os próximos capítulos acontecem, as conversas podem ser reabertas, mas de momento a negociação entre Hulk, Atlético e Fluminense encerrada, ele fica no Galo, Lud. Valeu, Rodrigo. E enquanto aguarda essas definições, o Galo tem esses reforços por aqui, Renan Lodge, lateral, Preciado, equatoriano, também lateral, Maicon, ex-Corinthians, meio-campista. Aí aparece também o Vitor Hugo, meio de campo que estava no Santos, pertencia ao Flamengo, o Alan Minda, também equatoriano, jovem de 22 anos, que aparece ali na seleção do Equador. Galo tem esses reforços por enquanto, mas o São Paulo tem mais. Dizem que não é fácil arrancar um sorriso dele, mas a massa até que tem conseguido. Jorge Sampaoli nunca escondeu que o apelo da torcida foi fundamental para a volta dele ao Atlético. Na primeira passagem, em 2020, por pouco não foi campeão brasileiro, mas deixou um legado. Montou boa parte do time que conquistou o título no ano seguinte, sob o comando de Cuca. Comemore, Clube Atlético Mineiro! Você é o campeão do Brasil! E ganhou fama de chato. Aquele treinador que não dá sossego para a diretoria. Tá sempre pedindo contratações. Fui ali conversar com ele, ele obviamente me fez alguns pleitos, Eu não posso sair falando aqui, começa a ficar até com a cabeça meio quente aqui, Era assim em 2020 e continua em 2026. Estou todo dia falando com o diretor esportivo e inclusive os donos do clube. Nós temos que tentar trazer jogadores de alto nível e que cheguem o mais rápido possível. O
Hoje, o técnico argentino vive uma situação parecida com a de 6 anos atrás. Comanda uma nova reformulação no elenco do Atlético. A diferença está na grana. Em 2020, o clube decidiu abrir os cofres e fez 12 contratações. Nessa temporada, o dinheiro está mais escasso e as negociações mais difíceis. Até agora, o Galo trouxe 5 jogadores. Nós temos que trazer jogadores que sejam solução. O Sampaoli tem cobrado reforços, especialmente para 2 posições. E a posição de centrodelantero As posições de volantes e centroavante são uma necessidade hoje. A diretoria sabe os nomes e as necessidades. Com pouco poder de investimento, o jeito é ser criativo. E quem gosta de pedir, tem que conhecer o mercado. Sampaoli tem ajudado a diretoria a encontrar jogadores não tão famosos, mas que podem ser úteis, como o lateral direito Preciado e o atacante Minda, ambos da seleção do Equador. Os jogadores que chegaram ao Galo são recomendação minha, em conjunto com a diretoria esportiva. Não tem nenhum jogador que chegou que eu não tenha aceitado de todos até agora. Quanto às saídas, o treinador opina, mas nem sempre decide. Ele diz, por exemplo, que o futuro do Hulk não está nas mãos dele. É um assunto muito mais institucional do que esportivo. Sinceramente, não tive conversa com ele. Estamos treinando e preparando. Sobre a possibilidade do atacante Rony ser negociado, Sampaoli foi direto. Ele deixa tudo em campo. Eu valorizo e aprecio. É uma situação mais dele que minha. Se ele quer mudar de ares, aqui não pode ficar nenhum jogador que não esteja feliz. A felicidade do treinador depende do elenco que ele vai montar. Quem sabe com mais reforços, Sampaoli fique mais sorridente. Vamos começar falando sobre isso, porque cada dia surge um capítulo novo nessa novela. Tem hora que já está quase acertado, tem hora que vai ficar mesmo no Atlético. E o Lauro Lopes está atualizando a gente sobre a situação do Hulk. Fala, Bel, galera do Alterosa Esporte, amigos da bancada. Pois é, os bastidores alvinegros seguem agitados, viu? O Hulk, por exemplo, será que continua por aqui ou vai vestir a camisa do Fluminense? Daqui a pouquinho a gente traz detalhes importantes sobre essas tratativas entre Atlético e Fluminense. Temos também informações muito importantes e apurações exclusivas do nosso parceiro, o site No Ataque, sobre a situação envolvendo o Atlético e o Palestino, ex-clube do zagueiro Ivan Roman. Tem dívida nessa história e muita narrativa de um lado e do outro. É já aqui na tela do Alterosa Esporte. Grande abraço. É Kizumba atrás de Kizumba, né? Nós vamos explicar. Sobre o Hulk eu vou falar daqui a pouco. Mas o Atlético soltou uma nota ontem sobre essa matéria. Também nós vamos explorar. Que o Atlético começa meio que a culpar quem está noticiando o que está acontecendo no clube. Para de inverter culpa, gente. Para de jogar que o problema é quem opina. Tem um monte de puxa-saco do Atlético com o microfone na mão que fala que tá todo mundo criando inferninho, que quer o caos, que quer like. É porque vocês não têm coragem de cobrar e aqui a gente tem. O Atlético teve uma administração irresponsável ruim nos últimos anos e usando as aspas dos donos do clube, que falavam que não queriam um calote associado ao Atlético, é o que acontece hoje. O papel do No Ataque, o papel da imprensa é noticiar isso. E o Atlético faz uma nota totalmente invertendo a situação de que a culpa é quem noticia. A culpa é quem prometeu pagar e não pagou. O culpado nesse caso é o Atlético. É tão sensacional que o presidente do Palestino foi quem procurou o No Ataque para falar do tanto que o Atlético não está, segundo ele, falando a verdade. Nós vamos explorar também esse assunto. O Atlético está sendo aquela pessoa que você vai cobrar e você que está errado. Não dá, gente. E outra coisa, quem opina falando que isso está errado, está usando aspas do dono do clube. E infelizmente o Atlético tem usado as suas peças nesse meio para atacar quem fala que está errado. E nesse caso, No Ataque fez uma apuração excelente no dirigente do Palestino, ele falando: estão me devendo, não atendem o telefone. E se o Atlético acha que está errado, o Atlético pega e fala: olha,
Atendi a ligação dele aqui às 3 da tarde, então ele está mentindo. Que o Atlético mostre o contrário, que o Atlético mostre propostas de negociação para abater essa dívida e não apenas solte uma nota atacando quem noticiou e apurou. O errado nessa história é o Atlético. O presidente do Palestino está fazendo o que o presidente do Cuiabá fez, cobrando o que foi prometido. Fábio que renovou com o Fluminense, né? E Fluminense que está envolvido nessa novela Hulk, que o Lauro Lopes destrincha pra gente e o Fael comenta na sequência. O que parecia resolvido mudou novamente de cenário. Pelo menos foi o que se revelou nos bastidores atleticanos nessa segunda-feira. Há poucos dias, Hulk já tinha se pronunciado pelas redes sociais e decretado o fico. Apesar disso, o atacante voltou a se aproximar do Fluminense. Desta vez, numa negociação direta entre os clubes. Durante boa parte do dia, as diretorias conversaram e buscaram um acordo entre exigências de um lado e do outro, um novo entrave nas negociações. De olho no futuro, o Atlético teria pedido porcentagens de alguns atletas da base tricolor, algo negado pelo clube carioca. Sem avanço nas tratativas, Atlético e Fluminense teriam encerrado mais uma vez as negociações, de forma definitiva ou não, hein? Seja qual for a resposta, pelo menos por enquanto o Hulk segue treinando normalmente. Aos 39 anos, o atacante tem contrato com o Galo até o fim da temporada. Após a estreia no Campeonato Mineiro no último fim de semana, Sampaoli inclusive falou sobre o ídolo atleticano. Hulk está entrenando muy bien y nosotros sabemos muy bien de sus capacidades. Tenemos que explorar conjuntamente con el deportista la mejor posición, los mejores movimientos. Utilizaré todos los jugadores que están dentro de mi plantilla a disposición. Entonces Hulk está dentro hoy de mi plantilla a disposición. Después el tiempo del rendimiento de él o de cualquier otro jugador es cuestión del entrenador. Em meio às negociações e muitas narrativas, a história recente de Hulk com o Atlético segue dia após dia, ganhando novos capítulos. O que passou não tem como voltar atrás. Eu espero que todas as partes tenham aprendido suas respectivas lições nesse caso. Se fica no Atlético, o que a gente precisa fazer no momento é blindar um dos maiores ídolos da história do clube. Fazer com que daqui para frente tudo isso, qualquer rancor, qualquer mágoa, qualquer arranhãozinho na relação, que não é relação torcida, Hulk, seja blindada. E que a gente faça desse último ano do Hulk aqui no Atlético um ano perfeito. Primeiro montando um grande time para que ele possa atuar ali, para que ele possa mostrar o futebol dele sem qualquer caos dentro das 4 linhas. Mas digo também fora das 4 linhas, valorizando a imagem dele, mostrando para todo mundo o quão gigante o Hulk é. Que a gente faça uma reunião em todos os setores do Atlético e que 2026 seja um ano em que a gente trabalhe ao máximo a imagem de um dos maiores ídolos de todos os tempos e que ele fique com a 7, que é a camisa dele. E o Atlético joga hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas agora vamos falar do Rony. Foi o Sampaoli que segurou o Rony, Fael? Yo no bajé a ninguém. Yo falé con Ronnie, falamos normalmente que lo más importante es que se sienta cómodo en el lugar donde está. Un jugador que para mí tiene mucha utilidad en un montón de aspectos de juego. Hoy por derecha, por el centro, seguramente no tiene la capacidad goleadora que Otimi hoy precisa, mas tiene bastantes cosas que yo valoro de él. Deja todo en un juego y yo lo valoro y lo aprecio. Entonces, solamente es una situación más de él que mía. Si él quiere cambiar de aire, acá no puede ficar ningún jogador que no esté feliz. Exatamente, muito boa fala do Sampaoli. Tem que ficar jogador que quer jogar, que esteja feliz. Sobre o Rony, o Abel utilizou por muitos anos, o Cuca queria o Rony e o Sampaoli opta pela permanência do Rony e é um jogador que acho que será muito utilizado por ele. E acho que muitos treinadores do Campeonato Brasileiro queriam o Rony no elenco.
O que não pode acontecer é você depender, uma das primeiras opções das suas esperanças esteja em cima do Rony. Ele tem que ser uma peça do elenco. O problema é que o custo com o Rony não é de uma peça a mais no elenco. Ele tem custo de protagonista. E esse foi o grande problema da vinda dele por aqui. O quanto ele custa para o clube. Mas eu não tenho dúvidas de que para o Sampaoli, na ideia de jogo dele, é extremamente importante. E agora a gente vai voltar, Faelzinho, nós temos 3 minutinhos para tratar dessa situação do Palestino com o Atlético. Pode colocar na tela, por gentileza, as manchetes do No Ataque. Primeiro, né, o dirigente do Palestino se irritou pela procura do Atlético pelo Assad, aí lá na Universidade de Chile, e procurou o pessoal lá no Chile para falar assim, ó, o Atlético não é bom pagador, não. Tá devendo a gente pelo Ivan Roman. Aí, o No Ataque repercutiu essa notícia e o Atlético soltou uma nota, que a gente vai acompanhar na sequência. Mas aí, ó, é a fala do dirigente do Palestino que procurou o nosso portal, o No Ataque, dizendo que o Atlético é mal intencionado, que é atrevimento do Atlético. E depois, se puder soltar, na sequência, a nota que o Atlético fez, que foi anterior a esta fala. Aí, ó, esta fala, pode frisar aqui, por gentileza, foi anterior à fala do dirigente e irritou o dirigente, porque o Atlético disse que existem tratativas em andamento. O dirigente disse que não, ninguém foi procurado, que o Atlético não atende o advogado para regularização dessa pendência financeira. Faelzinho, temos pouco tempo, muito assunto, mas o negócio tá feio, né? Pois é, Bel, e ali o Atlético meio que culpa quem noticiou na nota. Fico envergonhado com isso. E Rubens, você deu uma entrevista há alguns anos falando que era melhor vocês pegarem o Atlético para que essas manchetes não estivessem mais ligadas ao clube e que se isso acontecesse não faria mais sentido vocês estarem à frente do clube. Está acontecendo. Você falou para o torcedor não se preocupar com a dívida porque ela tem CPF. Ele tem que se preocupar, porque tá vendo? Interfere na qualidade das negociações e no destino final dessas contratações. Porque um bate na porta do outro e fala assim, ó, comprou lá no meu boteco e não pagou não. Então a fama fica ruim mesmo. Eu vou continuar cobrando aqui, porque uma coisa é prometer que vai mudar, a outra coisa é mudar efetivamente. Enquanto não mudar, não é esse tipo de manchete que eu quero associado ao escudo do Galo.